Olá, misteriosos! Sejam bem-vindos ao canal Relatos e Mistérios. O relato de hoje nos foi encaminhado por uma jovem senhora, onde ela descreve uma série de eventos estranhos que começaram a acontecer quando ela levou para sua casa uma boneca encontrada na casa de sua falecida avó. Se gostar do relato, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Vamos ao relato. Olá! Irei me identificar neste relato como Olívia. Tenho 48 anos e moro no município de Presidente Dutra, no estado do Maranhão. A história que irei contar aconteceu quando eu tinha 29 anos e envolveu uma sequência de eventos perturbadores que começaram a acontecer comigo e com minha família, depois que levei para casa uma antiga boneca que encontramos na casa de minha falecida avó. Tudo aconteceu no ano de 2003, o qual nos marcou primeiramente pelo falecimento da minha avó paterna, enquanto ela estava internada em um hospital em virtude do agravamento dos sintomas de um câncer no fígado, o qual já encontrava-se em um estágio tão avançado que, de acordo com os médicos, não havia mais possibilidade de cura. Minha avó já era viúva e morava sozinha por opção própria, pois sempre recusava os diversos convites feitos pelos meus pais para que ela fosse morar com eles. Ela sempre foi uma mulher muito forte e independente, e assim se manteve até o final de sua vida, apesar dos graves sintomas que sofria em virtude da doença que tinha. Alguns dias após a realização de seu sepultamento, meus pais decidiram ir até a casa da minha falecida avó, a fim de reviverem algumas lembranças com ela e de iniciarem a sofrida tarefa de decidirem qual destinação dariam às suas coisas, considerando que móveis, roupas e outros bens pessoais ainda estavam em sua casa, da forma como ela tinha deixado. Como era feriado neste dia, me voluntariei para acompanhá-los, bem como auxiliá-los nessa tarefa, deixando em minha casa meu esposo e minha filha. Já na casa da minha avó, enquanto verificávamos o que poderia ser doado das suas roupas que estavam no quarto, minha mãe percebeu que debaixo da cama havia uma antiga caixa de madeira, do tamanho aproximado de uma caixa de sapatos, a qual verificamos estar trancada com chave. Mostramos ao meu pai nossa descoberta, e ele nos disse nunca ter visto aquela caixa antes. A curiosidade em saber o que poderia ter ali dentro nos incentivou a procurar pela chave da caixa por todas as gavetas e possíveis outros locais que existissem na casa. Mas após alguns minutos, por termos procurado pelos locais mais prováveis sem êxito, desistimos então da procura. Como se tratava de uma antiga caixa de madeira, a qual provavelmente não nos teria muita utilidade no futuro, meu pai decidiu então abri-la forçando o local de suas dobradiças com o auxílio de uma chave de fenda que tinha encontrado. O que conseguiu com muita facilidade e em poucos segundos, pois era uma caixa relativamente frágil. Dentro da caixa nós encontramos uma antiga boneca de porcelana, daquelas que possuem a cabeça, mãos e pés em porcelana ligados por um corpo feito de pano. Ficamos encantados com a beleza da boneca, a qual, mesmo apresentando certa fragilidade devido ao seu tipo de fabricação, estava em um perfeito estado de conservação, inclusive suas roupas, as quais eram bastante delicadas. A boneca estava bem acondicionada dentro da caixa, enrolada em um pedaço de pano branco, bastante amarelado pelo tempo. Meu pai então sugeriu que não nos desfizéssemos da boneca, pois a forma como ela estava guardada nos dava um indício de que talvez aquele item tivesse algum valor sentimental para minha avó. Nesse momento, ele a entregou para mim, pedindo para que eu a guardasse em casa, com o objetivo de um dia entregá-la à minha filha Isabela, quando ela fosse maior e tivesse condições de cuidar da boneca. Segundo meu pai, quem sabe um dia, a Isabela também pudesse repassá-la para sua filha como uma espécie de tradição.
No final da tarde daquele mesmo dia, cheguei então em casa, onde meu esposo e minha filha me aguardavam. Após cumprimentá-los, mostrei-lhes aquela linda boneca, explicando ao meu marido as circunstâncias em que ela foi encontrada e falando sobre a ideia do meu pai de que eu aguardasse, a fim de entregá-la um dia para nossa filha Isabela, como uma espécie de tradição. Ideia que ele aprovou e disse achar interessante. Minha filha também se encantou pela boneca e já queria até brincar com ela. Então lhe expliquei que aquele tipo de brinquedo não era para crianças tão pequenas, mas sim para pessoas mais velhas, pois ela era muito frágil e se caísse no chão poderia quebrar. Também lhe disse que um dia, quando ela estivesse maior, lhe entregaria a boneca para que ela pudesse guardar e cuidar. Mesmo sem entender direito qual era a utilidade de uma boneca que não serviria para uma criança brincar, minha filha acabou concordando. Então, após proteger bem a boneca com alguns pedaços de pano bem macios e colocá-la dentro de uma caixa de sapatos que encontrei, a guardei na parte mais alta do meu guarda-roupas. Alguns dias se passaram e toda a nossa rotina se desenvolvia normalmente. Até que, em uma noite comum, eu acordei durante a madrugada com vontade de ir ao banheiro, de onde saí e resolvi ir até o quarto da minha filha para verificar se estava tudo bem. Chegando na porta do quarto, que estava entreaberta, fui surpreendida com a visão de minha filha Isabela sentada em sua cama, com a luz de seu abajur ligado, conversando com alguém, como se estivesse brincando. Chamei então por ela e lhe perguntei o porquê de estar acordada naquele horário e com quem ela estava conversando. Ela me respondeu que estava conversando com sua nova amiga, uma menininha de cabelos vermelhos que já há alguns dias lhe acordava durante a noite para brincar. Achei aquela resposta muito estranha e senti até um frio na espinha. Então decidi levá-la para dormir em nossa cama, comigo e meu esposo. Com o passar dos dias, comecei a notar algumas outras coisas estranhas acontecendo em nossa casa, tais como objetos desaparecidos, barulhos estranhos de coisas caindo em cômodos onde não havia ninguém. Às vezes, ao olhar de canto de olho, tinha a impressão de ver vultos passando de um cômodo para outro. E em muitas ocasiões, mesmo durante o dia e sozinha, me sentia como se estivesse sendo observada. Todas aquelas horríveis impressões continuavam dia após dia, até que em uma outra noite surpreendi minha filha conversando sozinha durante a madrugada por uma segunda vez. Nesse momento, disse a ela que criança não podia brincar durante a madrugada, pois era a hora de dormir, para que ela estivesse disposta no dia seguinte para brincar com seus amiguinhos na escola. Ela então me respondeu que sua nova amiga não a deixava dormir, pois se a Isabela não se levantasse para brincar com ela aparecia em seus sonhos. Ouvir aquilo da minha filha em plena madrugada me deixou extremamente assustada e também intrigada. Perguntei então à minha filha como eram esses sonhos, e ela me respondeu que em seus sonhos ela estava em nossa casa, mas que nossa casa era feia, suja e bagunçada, e que no sonho ela somente ouvia a voz de sua nova amiguinha lhe chamando, rindo e cantando para ela, mas que nunca se encontravam. Ao ouvir aquilo, imediatamente comecei a fazer uma oração, pois sentia uma presença muito ruim nos acompanhando naquele momento. Nossa filha nunca tinha apresentado aquele comportamento, então bastante preocupada a levei para dormir comigo e meu esposo em nossa cama. No dia seguinte, relatei ao meu esposo tudo o que eu tinha presenciado na última noite, inclusive sobre os sonhos que a Isabela havia dito que tinha. Ele ficou intrigado e sugeriu que acompanhássemos mais de perto toda aquela situação e que procurássemos nos aproximar ainda mais da igreja, já que há algum tempo não íamos tão regularmente às missas que aconteciam eventualmente durante a semana ou sempre aos domingos. O fato é que conforme os dias iam passando, as coisas só iam piorando.
Objetos continuavam sumindo, porta-retratos apareciam virados para baixo, eu ainda via vultos por alguns cantos da casa, e agora minha filha falava sozinha também durante o dia, com a tal da sua nova amiguinha, o que me deixava ainda mais assustada. Minha filha começou a ficar doente com frequência, ao ponto de precisarmos levá-la ao médico, onde foi diagnosticada uma queda acentuada de sua imunidade. O médico que nos atendeu prescreveu alguns medicamentos, mas, por precaução, nos pediu que providenciássemos alguns outros exames como forma de descartar eventual enfermidade mais grave. Depois de fazer os exames, passamos a aguardar ansiosos pelos resultados, que naquela época ainda demoravam um tempo absurdo para sair, para que então pudéssemos retornar ao médico. Então, em uma madrugada daqueles dias que se seguiram, eu e meu esposo fomos acordados por nossa filha, dizendo que sua amiguinha não a deixava dormir, mesmo após nossa filha Isabela responder-lhe por diversas vezes que estava doente e que não poderia brincar. Nossa filha dizia ter pedido para a sua amiguinha ir embora, mas que ela havia respondido que nunca a deixaria sozinha e que a levaria para morar com ela muito em breve. Eu e meu esposo ficamos paralisados naquele momento, sem saber o que dizer, pois de acordo com nossas crenças religiosas, já que somos católicos, os dizeres de nossa filha nos fizeram suspeitar de que algo absurdamente grave estava acontecendo. Neste momento, decidimos ir até o quarto de nossa filha para fazer uma oração, e o que vimos ao chegar lá nos deixou estarrecidos. Em cima da cama da Isabela, apoiada em um travesseiro, estava aquela boneca que havíamos encontrado na casa da minha falecida avó e que eu tinha guardado em meu guarda-roupas. De imediato, perguntei ao meu marido se ele tinha pegado a boneca e entregue a Isabela, e ele me respondeu que não. Nesse momento, com um pouco de medo, peguei a boneca e a guardei novamente na caixa de sapatos. Não tinha como a Isabela ter pegado aquela boneca, pois mesmo com o auxílio de uma cadeira, ela não alcançaria a parte mais alta do nosso guarda-roupas. Foi aí que decidimos questionar a nossa filha de como aquela boneca tinha ido parar em cima de sua cama. Nossa filha respondeu que a própria boneca ia sozinha durante a noite para seu quarto. Da mesma forma, quando o dia começava a clarear, a boneca também ia embora sozinha. Foi nesse momento que associamos o início de todos aqueles estranhos acontecimentos ao dia em que levei aquela boneca para nossa casa. Essa pode ser uma constatação aparentemente absurda para algumas pessoas, mas essa explicação incrivelmente esclarecia tudo de estranho que até aquele momento estava acontecendo em nossas vidas. Naquele momento somente nos foi possível rezar algumas orações e aguardar a chegada do dia para decidir o que faríamos a respeito da boneca. Com o dia já claro, após eu e meu esposo conversarmos, liguei para os meus pais e contei tudo o que estava acontecendo, inclusive o fato de que a boneca havia aparecido em cima da cama de nossa filha, sem que eu ou o meu esposo tivesse retirado ela do guarda-roupas. De imediato, meu pai, que é um católico fervoroso, acreditou em minhas palavras e me disse que estava indo até minha casa para buscar a boneca e que iria dar uma destinação ao brinquedo e uma solução para o nosso problema. De fato, depois que meu pai levou a boneca, todos os acontecimentos estranhos que nos acompanharam por mais de um mês cessaram por completo. Minha filha voltou a dormir durante a noite e até melhorou de sua anemia. Quando levamos os resultados dos exames da Isabela ao médico alguns dias depois, para o nosso alívio, ele nos disse que não havia nada de anormal nos exames, somente os vestígios da anemia, a qual nossa filha, inclusive, já estava curada. Um tempo depois, perguntei ao meu pai o que ele havia feito com a boneca, e ele me respondeu que, inicialmente, havia tentado colocar fogo na boneca em um lote baldio, mas que a boneca parecia não queimar de forma alguma, era como se ela fosse imune ao fogo. Foi quando ele disse ter começado a rezar fervorosamente
e a repreender em nome de Deus qualquer coisa que estivesse se utilizando daquela boneca para praticar o mal, momento em que ela começou a queimar, não restando praticamente nada além de cinzas quando o fogo se extinguiu. Que meu relato sirva de alerta para que as pessoas não levem qualquer objeto usado para dentro de suas casas, principalmente aqueles em que geralmente as pessoas costumam depositar algum tipo de afeto, pois não podemos saber de imediato que tipo de forças o acompanham. Quanto àquela boneca, sabendo que minha avó sempre foi uma pessoa católica praticante dos ensinamentos contidos na Bíblia, a qual inclusive lia bastante, hoje acredito que provavelmente ela pertencia a uma outra pessoa, a qual talvez tivesse passado pelos mesmos tormentos que nós e tivesse sido auxiliado pela minha avó. Quando minha mãe a encontrou dentro daquela caixa de madeira, trancada à chave debaixo da cama de minha avó, é muito provável que aquele objeto não estivesse guardado por um motivo de apreço material, mas sim esperando algum tipo de destinação apropriada para eliminar o mal que habitava dentro do objeto, destinação que nunca chegou a acontecer pelas mãos de minha avó devido ao seu falecimento. Hoje estamos todos bem. Minha filha Isabela cresceu de forma bastante saudável e hoje possui 24 anos. Está terminando a faculdade de arquitetura e já nos disse uma vez não se lembrar daquela sua nova amiguinha de sua infância, o que nos deixa bastante aliviados. Este foi o meu relato, o qual tive que resumir omitindo alguns outros eventos estranhos que aconteceram no período. Caso contrário, o relato ficaria muito extenso. Agradeço ao canal pelo espaço concedido e desejo a todos que receberam minhas palavras que tenham sempre a proteção e as bênçãos de Deus em suas vidas. Muito obrigada.